o risco, né, faz parte da nossa vida e também ele traz uma coisa interessante porque o risco está associado com a oportunidade. Essa relação de risco e oportunidade, ela veio pelo menos na minha mente, principalmente depois que eu vi que a palavra japonesa para risco e oportunidade usam a mesma raiz, né? Então, como o risco está relacionado com o desconhecido, o risco está relacionado com as oportunidades que a gente tem também na vida, uma postura inteligente é saber qual é o tipo de risco que eu estou confortável em tomar, qual é o risco que eu posso mitigar e qual é o risco que até eventualmente eu evito. O interessante nesse aspecto é que a gente pode ser, por exemplo, avessa ao risco em determinado momento, ser mais propenso ao risco em outro aspecto da nossa vida. Então, nem sempre a gente vai ter aquela postura de ser 100% tomador de risco, né? E sobre isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a gente pode, dependendo de uma circunstância, associar, né, a essas duas posturas, porque existem riscos que a gente está disposto a tomar e tem riscos que a gente está disposto a evitar ou até mitigar, né? E tem maneiras de serem feitas isso, né? Uma coisa quando a gente fala de risco e oportunidade, isso fica bastante evidente quando a gente começa a entender a nossa sociedade e economia capitalista, principalmente aí no século XX, né, segunda metade do século XX. E por que eu trago essa referência? Porque vamos dar uma olhada, né, nos empreendedores. E eu imagino que você deve ter algum empreendedor na sua mente que te chama atenção, que você se está mais familiarizado, ou até você tem uma certa. Gosta mesmo, né? Acha interessante o exemplo de vida e tudo mais. Olha só o que esses empreendedores, aqui eu poderia dizer alguns que me chamam a atenção, por exemplo, o Henry Ford, lá no começo do século XX, o Bill Gates, né, o Steve Jobs e agora o Elon Musk, aí, o CEO da Tesla. Todos esses indivíduos, e não poderia esquecer, perdão, né, um exemplo também que é super interessante, o Walt Disney. E depois eu conto porque eu acho o exemplo do Walt Disney super interessante. Então, olha esses empreendedores, né? Todo mundo, acho que grande parcela da população brasileira, inclusive, já ouviu falar no nome desses caras, né? Então, mostra a ideia aqui que quem toma o risco, né, quem dá esse passo em relação ao desconhecido, a chance de deixar uma marca na sociedade é muito grande, né? Então, todos esses nomes que eu falei, a gente não conseguiria pensar a nossa vida sem a inovação e a invenção que esses caras trouxeram, né? Então, é por isso que quando a gente anda e usa esse risco como uma relação de oportunidade e move em direção a ele, de certa forma a gente também está movendo para deixar uma marca nossa na sociedade.